Olá, gente, tudo bem? Bom, esse aqui é um vídeo informativo, tá? Não tem nada a ver com notícias absurdas, com aquela série O Seu Dinheiro Está Pagando, nada disso. Na verdade, são informações a respeito do Instituto UOPS, tá? Do que a gente tem fazendo. Na verdade, é quase que uma prestação de contas, principalmente às pessoas que nos apoiam, né? Independentemente de que forma vem esse apoio, mas principalmente financeiro. Bom, acontece o seguinte... a gente, lá em 2015, eu descobri, juntamente com uma pessoa que nos ajudava naquela época, ajudava muito, né, um colaborador, a gente descobriu que havia um deputado que pagava despesas lá com a verba indenizatória e tal, para serviços de consultoria jurídica, tá? Só que a gente teve acesso a esses trabalhos jurídicos, e a gente quase caiu de costa, porque eram trabalhos fajutos, na verdade eram cópias descaradas, ou de matéria jornalística, ou cópia de trabalho escolar, sabe? E ali entrava como se fosse uma consultoria técnica. E esse advogado, essa empresa, né, que teve esse contrato com esse deputado, que na verdade o nome dele é Beto Mansur, lá de Santos, de São Paulo, recebia 15, 18, 20 mil reais por cada um desses trabalhos. Bom, isso aí a gente publicou na época, enfim, deu um buchicho danado, lá na cidade dele, em Santos, também deu um buchicho muito maior ainda, e é claro que eu enviei esse caso para o Ministério Público, só que naquela época a gente não tinha um apoio jurídico tão especializado como a gente tem hoje. E acabou que esse processo foi arquivado dentro do Ministério Público. Eu nem sabia que poderia recorrer desse arquivamento. Enfim, isso ficou e acabou que o tempo passou e já não tem mais como, né, ir atrás disso. Ok. Só que isso ensejou a vontade de, opa, peraí, deve ter mais casos. Se tem um, deve ter mais, né? E aí foi que em 2019 a gente criou a Operação Advogado do Diabo, tá? Um nome que foi votado, né, no nosso grupo lá no Telegram, porque aqui tudo é muito democrático, né? Não é assim um nome que eu achei que, um nome legal, mas enfim, a maioria aceitou, a maioria concordou que fosse esse nome, tudo bem. E acontece o seguinte, então a gente fez, né, aquele trabalho colaborativo, né, de eu convidar as pessoas a participarem, então eu montei todo um projeto, toda uma estrutura para que fosse feito então esse trabalho em conjunto com a sociedade. E a gente então levantou casos, eu não vou explicar os casos aqui nem nada, porque isso tudo já foi publicado, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui links enfim, para tudo que a gente publicou a respeito. O fato é que a gente encontrou ali quase 4 milhões de reais em contratos de 28 parlamentares da Câmara e do Senado Federal, nesse molde, né? Quer dizer, ele contrata, aliás, não no molde daquele primeiro deputado, lá de 2015, porque infelizmente a gente não teve mais acesso aos trabalhos técnicos. Então o que a gente descobriu foi o seguinte, é que parlamentares contratavam advogados ou escritório de advocacia para fazer esses trabalhos, pagando assim valores bastante generosos, só que esses contratados são também os seus advogados na justiça, né, que são chamados de patronos. Então, lá na vida privada dele, ele tem um processo jurídico, seja como réu, seja como autor, obviamente que precisa de um advogado para lhe representar. Então, existia essa coincidência que, enquanto o advogado estava ali defendendo o parlamentar, ao mesmo tempo, esse mesmo advogado recebia dinheiro da verba indenizatória para serviço de consultoria. E como a gente não tem acesso nenhum a esses trabalhos, já tentei inúmeras vezes pela Câmara, assim, diretamente aos parlamentares, também tentei no Senado, mas sempre me dizem o seguinte, que não, o trabalho é sigiloso, são informações estratégicas para o mandato, né? No caso das casas legislativas, dizem que elas não cobram essas cópias para poder fazer o ressarcimento das despesas, então por isso que eles não têm, enfim, tá? São trabalhos pagos a peso de ouro, né? Pagos por nós, cidadãos, e que a gente infelizmente não tem acesso, tá? E eu duvido muito que sejam trabalhos
que realmente sejam sigilosos, né? Ora bolas, foi pago com dinheiro público, tem que ser público. Um levantamento de quase 4 milhões de reais envolvendo essas despesas, né, que a gente achou estranho, né, o mesmo advogado trabalhar em duas frentes e uma dessas frentes recebendo dinheiro público. Bom, a gente encaminhou isso para o Ministério Público já, com essa nossa nova consultoria jurídica. E, bom, depois de mais de um ano, o Ministério Público resolveu arquivar, dizendo que não tinha elementos que caracterizassem irregularidades, né, coisa assim, mas na decisão deixou claro que parecia que não era algo econômico, né, que eram contratos que não respeitavam aquele princípio da administração pública chamada economicidade. Só que, para nossa surpresa, o Ministério Público não foi à frente com isso. Tá? Lembrando que o Ministério Público ele pode agir e deve agir de ofício, ele é diferente de um órgão do Judiciário. O Judiciário só atua quando ele é provocado. Tá? O Ministério Público não, ele pode agir por conta própria. Falou, opa, tem alguma coisa errada ali? Será que tem? Não sei. Ah, deixa eu ir lá ver. É como a OPS faz. Tá? A OPS não sabe se está errado, se tem irregularidade, se está regular, se não está. A gente vai atrás para saber, a gente investiga, etc. Assim faz o Ministério Público, assim tem que fazer o Ministério Público. E apesar de, na decisão deste procurador do Ministério Público de arquivamento, falar que parecia que não havia o respeito à economicidade, ainda assim foi arquivado. Quer dizer, o certo seria, olha, não vamos arquivar porque tudo bem, a gente não está encontrando irregularidades, mas está nos parecendo muito caro essas contratações, então deixa eu verificar. Não fizeram isso, simplesmente arquivaram. 24 horas depois, assim que eu passei para essa nossa assessoria, que é bastante especializada nessa área, disse o seguinte, Lúcio, vamos recorrer agora. Aí eu, pode recorrer no Ministério Público? Não sabia. Ok. Recorremos, tá? E quando foi agora, dia 18 de março, foi agora em fevereiro, eu recebi a informação de que o nosso pedido de desarquivamento não foi aceito, não foi... Aí, beleza, não foi, aí mandei para a assessoria, eu falei, olha só, falaram lá que a gente não apresentou novos argumentos. Detalhe importante. Gente, são... depois vocês dão uma olhada aqui embaixo, tá? Mas são quase 100 páginas mostrando com detalhes cada caso, cada informação, são informações dos gastos, das notas fiscais, dos processos que esses advogados estão juntos com esses parlamentares, né? Um representa o outro e tal. Quer dizer, não tinha mais de onde tirar tanta informação. Só teria mais informação se a gente tivesse acesso aos benditos trabalhos técnicos que infelizmente a gente não tem. Bom, ainda assim, o Ministério Público falou que não tem novos elementos, então a gente não vai desarquivar. Tá? Aí a nossa assessoria falou, Lúcio, então faz o seguinte, peça a eles o voto desse arquivamento, que funciona o seguinte, chega lá o inquérito, né? Quer dizer, aquela denúncia vira um inquérito e tal, não sei o quê. Aí, quando ele é arquivado, que a gente pede desarquivamento, aí isso vai para uma área lá onde o relator dá o seu voto, ou seja, o seu parecer, e outras pessoas ali que estão participando deste momento ou acatam ou não o voto. Então, o voto, ele na verdade narra tudo o que levou à conclusão de que aquilo não deveria ser desarquivado. E acontece que, aí sim, eu fiz o pedido do voto, e o voto tem, por uma coisa a gente achou muito absurdo, quer dizer, eu não sabia que era dessa forma, só que me falaram, olha Lúcio, isso aqui tinha que ter pelo menos umas 3, 4 páginas explicando o porquê não desarquivar, só que o voto tem 16 linhas, daquelas encolhidas, quando você pega o parágrafo e vai juntando, são 16 linhas. Se você colocar na largura da página, deve dar umas 8, 9 linhas, tá? E deixa muito bem claro que
todos aqueles documentos, todas aquelas páginas, inúmeras páginas, parece, assim, está muito bem claro para mim, tá, leigo, que não houve um estudo em cima disso. Porque se tivesse tido uma investigação em cima de todo o material que a gente enviou, ele não seria arquivado. Só que o voto do procurador foi o seguinte: olha, não tem elementos aqui, então não tem, vamos manter arquivado, sabe? Então esse voto nos deu a oportunidade de recorrer no Conselho Nacional do Ministério Público. Olha só que bacana. O Ministério Público, são vários, tem o Ministério Público Federal, tem de cada estado tem um, enfim, todos eles são, digamos, vistos, né? Tem ali um órgão regulador deles, mais ou menos isso, chamado Conselho Nacional do Ministério Público. E este Conselho Nacional do Ministério Público é como se fosse um local onde a gente reclama do Ministério Público, entendeu? E assim eu fiz. Agora, no dia 18 de março de 2022, não sei que ano você está assistindo esse vídeo, no dia 18 de março de 2022, então eu encaminhei, protocolizei junto ao Conselho Nacional do Ministério Público uma representação para que eles verificassem se todo o procedimento adotado pelo Ministério Público ao longo desses 2 anos aí com relação à Operação Advogado do Diabo, se foi tudo feito dentro daquilo que se espera de um trabalho de um Ministério Público, tá? Este órgão, ele tem o poder de reverter a decisão de um procurador, tá? Então agora a gente está apostando as nossas fichas no Conselho Nacional do Ministério Público. Enviei dia 18, agora é final de semana, eu estou gravando esse vídeo aqui, já nem sei que dia que é hoje, acho que é dia 20, enfim, é domingo. Então eu penso que a partir de amanhã, segunda-feira, que eles vão começar a receber, enfim, abrir as mensagens deles e tal, e vão se deparar com a nossa, que dá muito bem fundamentada, tá? E a gente espera então que o Conselho Nacional do Ministério Público reverta este arquivamento, porque no mínimo, eu acho que nós da sociedade, você inclusive que está aí nos ajudando, que está compartilhando vídeos, que está nos dando apoio financeiro para a gente se manter vivo aí nessa luta toda, a gente merece saber o porquê do arquivamento, o real motivo do arquivamento. Ou, se foi arquivado de forma inadvertida, que os procedimentos, que todas as investigações sejam feitas com rigor. É isso que a gente espera. Bom, gente, é essa a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Nós continuamos trabalhando aqui, às vezes, imagino, né, não sei, às vezes as pessoas pensam, não está tendo operação nenhuma, né, da Opus, então eles não estão trabalhando. Lê do engano, amigo. Eu particularmente trabalho muito, são muitas horas por dia trabalhando justamente nisso, recorrendo daqui, protocolando dali, e faz documento aqui, e vai ali, recebe denúncia e manda denúncia, enfim. O trabalho aqui é intenso, às vezes eu não consigo colocar isso para a sociedade, por questões, ou às vezes por falta de tempo, ou mesmo porque tem informações que eu simplesmente não posso colocar a público. Mas nós estamos trabalhando, e nós continuaremos trabalhando. É isso aí, gente, muito obrigado, um grande abraço e até mais.